Tenho recebido muitas manifestações de preocupação com a correta aplicação dos recursos que estão sendo destinados ao estado de Rondônia para combater a pandemia do coronavírus. Desde o início da crise, nos mobilizamos em Brasília para garantir que o estado tivesse condições financeiras para aparelhar o setor de saúde com vistas a atender a população na hipótese de aumento dos casos de contaminação. A primeira providência foi destinar recursos de emendas parlamentares para aplicação exclusiva no combate à proliferação da doença. O Ministério da Saúde publicou as portarias 488 e 545, regulamentando a aplicação desses recursos preferencialmente para o enfrentamento ao coronavírus. Mais recentemente, aprovamos no Senado e também na Câmara o Programa Federativo de Enfrentamento à Pandemia. Mais um socorro financeiro aos estados e municípios. Serão 125 bilhões de reais distribuídos entre todos os entes federativos do país. Esse valor inclui repasses diretos do governo federal e suspensão de dívidas, que também resulta em mais dinheiro para os estados e municípios fazerem frente às suas demandas. De acordo com esse programa, Rondônia vai receber 689 milhões de reais em 4 parcelas mensais. Desse total, 102 milhões serão destinados para o governo estadual e 25 milhões para os municípios. Essa parte do recurso deve ser empregada exclusivamente em ações de saúde e assistência social de enfrentamento ao coronavírus. Além disso, o governo de Rondônia vai receber 335 milhões de reais em função da queda na arrecadação a serem aplicados para a manutenção de serviços e custeio da máquina. Para as mesmas finalidades, serão destinados 227 milhões de reais aos municípios. A equação que temos visto até então é a seguinte: com o início da pandemia, foi decretado o isolamento social para que Estado e municípios tivessem condições de se aparelhar para enfrentar um possível agravamento do problema, o que estamos vendo acontecer nos últimos dias, com o aumento do número de infectados. Na semana passada, Rondônia ultrapassou 1.200 casos confirmados. São quase 2 meses desde o início das medidas de restrição de circulação. Tempo que o Estado teve para providenciar novos leitos de UTI, respiradores mecânicos, testes para a Covid-19 e equipamentos de proteção para os profissionais de saúde. Há agora uma grande preocupação sobre a mais correta aplicação dos recursos financeiros que vêm sendo destinados, principalmente porque em algumas unidades da federação há suspeita de ocorrências de desvios, fraudes. Em Rondônia, a Assembleia Legislativa está investigando há algumas semanas denúncias de irregularidades em despesas realizadas sob a cobertura do decreto de calamidade, visando evitar especialmente a ocorrência de superfaturamento, já que as licitações estão sendo dispensadas. Como disse, tenho recebido diversos apelos sobre a necessidade de acompanhamento da correta aplicação dos recursos e isso estamos fazendo. Mas é preciso ter cautela. Sigo acreditando que o governador Marcos Rocha fará uma boa gestão dos recursos com transparência e honestidade. Não tenho razão para pensar diferente. O que temos feito é trabalhar para dar condições ao Estado de atender melhor a população. Disso não abriremos mão. Com a garantia desses 125 bilhões para todo o país, é imperativo que estados e municípios tenham um planejamento objetivo de aplicação dos recursos. Além de não podermos cogitar e muito menos admitir desvio financeiro, fraude, precisamos assegurar que estados e municípios tenham um plano de gerenciamento dos recursos que não permita a desassistência da população. O tempo de isolamento para controle da curva de contaminação e a garantia de recursos serviram justamente para que se evite o estrangulamento do sistema de saúde. Não é razoável que a população contribua ficando em casa, que o governo federal destine elevadas somas de recursos e a crise do sistema ainda assim aconteça por falta de um adequado gerenciamento das estruturas de saúde. É a cooperação de todos, cada um desempenhando bem o seu papel, que contribuirá para o correto enfrentamento e a superação da crise. Deus abençoe você, Deus abençoe Rondônia e o Brasil.